A Volta ao Mundo em 80 Dias, obra de Júlio Verne, em que Fix entra em contato direto com Phileas Fogg. Durante esta cena, que iria talvez comprometer tão gravemente seu futuro, Mr. Fogg, acompanhado por Aouda, passeava pelas ruas da cidade inglesa. Desde que Aouda tinha aceitado sua oferta de conduzi-la à Europa, ele começara a providenciar todos os detalhes necessários para uma viagem tão longa. Que o inglês, como ele, fizesse a volta ao mundo com uma sacola de viagem na mão, admite-se, mas uma mulher não a poderia empreender nestas condições. Daí a necessidade de comprar roupas e objetos para a viagem. Mr. Fogg se incumbiu desta tarefa com calma que o caracterizava, e a todas as desculpas e objeções da viúva, confusa com tanta amabilidade. É no interesse da minha viagem, está no meu programa, respondia ele invariavelmente. Feitas as aquisições, Mr. Fogg e a jovem regressaram ao hotel e jantaram à mesa dos hóspedes, que estava suntuosamente servida. Depois, Aouda, um pouco cansada, subiu para o seu apartamento, depois de ter apertado a inglesa a mão do seu imperturbável salvador. O respeitável gentleman, este observou durante toda a tarde, na leitura do Times e do Illustrated London News. Se fosse homem capaz de ficar espantado com algo, teria ficado ao não ver aparecer o seu criado à hora de deitar. Mas sabendo que o navio para Yokohama não deveria sair de Hong Kong antes do dia seguinte pela manhã, não se preocupou. No dia seguinte, Passepartout não se apresentou ao toque da sineta de Mr. Fogg. O que pensou o honrado gentleman ao saber que o seu criado não tinha voltado ao hotel, ninguém poderá dizer. Mr. Fogg contentou-se com pegar sua sacola de viagem, pediu para avisarem Aouda e mandou buscar um palanquim. Eram 8 horas e o pré-amar que o Carnatic deveria aproveitar para sair dos escolhos do porto estava previsto para as 9h30. Quando o palanquim chegou à porta do hotel, Mr. Fogg e Aouda subiram para o confortável veículo e as bagagens seguiram atrás sobre uma carreta. Meia hora mais tarde, os viajantes desciam no cais de embarque, e aí Mr. Fogg soube que o Carnatic tinha partido na véspera. Fogg, que esperava encontrar ao mesmo tempo o Paquete e o seu criado Passepartout, ficara sem um e sem o outro. Mas nenhum sinal de desapontamento apareceu em seu semblante. E como Aouda o olhava com inquietação, contentou-se em responder: "É um incidente, senhora, nada mais que um simples incidente pequeno." Neste momento, um personagem que o observava com atenção aproximou-se. Era o inspetor Fix, que o cumprimentou, dizendo: "Não era o senhor, como eu, um dos passageiros do Rangoon que chegou ontem?" "Sim, senhor", respondeu friamente Mr. Fogg, "mas não tenho a honra." "Desculpe-me, mas pensava encontrar aqui o seu criado." "Sabe onde ele está, senhor?" perguntou ansiosamente a jovem Aouda. "O quê?" respondeu Fix, fingindo surpresa. "Não está aqui?" "Não", respondeu Aouda. "Desde ontem que não aparece. Teria embarcado sem nós no Carnatic?" "Sem os senhores, madame", respondeu o agente. "Mas desculpe a minha pergunta. Contavam partir neste paquete?" "Sim, senhor." "Eu também, madame. E, como vê, estou muito desapontado. O Carnatic, tendo terminado seus reparos, deixou Hong Kong 12 horas antes, sem avisar ninguém. E agora vai ser preciso esperar 8 dias pela próxima partida." Ao pronunciar as palavras 8 dias, Fix sentiu o coração pular de alegria e falou com a boca cheia de saliva de tanto contentamento a palavra 8 dias. 8 dias. Fogg, retido 8 dias em Hong Kong.
haveria tempo para receber o mandado de prisão e tudo estaria confirmado. Finalmente, a sorte declarava-se a favor do representante da lei. Avalie então o golpe mortal que recebeu quando Mr. Fogg disse com a sua voz calma: mas há outros navios além do Carnatic, parece-me, no porto de Hong Kong. E Mr. Fogg, oferecendo seu braço à Aouda, dirigiu-se para as docas à procura de um outro navio que estivesse de partida. Fix, absolutamente assombrado, foi atrás. Disseria que um fio o atava aquele homem. Contudo, a sorte parecia verdadeiramente ter abandonado aquele a quem até então tanto servira, Phileas Fogg. Durante 3 horas ele percorreu o porto em todos os sentidos, decidido, se preciso fosse, até fretar uma embarcação para o transportar a Yokohama, mas só viu navios carregados ou descarregando e que, portanto, não poderiam estar de partida. Fix sentiu renascer sua esperança, ficou extremamente feliz. Entretanto, Mr. Fogg não se desconcertava e ia continuar a sua busca, mesmo que precisasse passar a Macau, quando foi abordado por um marinheiro na entrada do porto. Vossa honra procura um barco? Perguntou-lhe o marinheiro, tirando o chapéu. Tem um barco pronto para partir? Lhe perguntou Mr. Fogg. Sim, vossa honra. O barco de pilotagem número 43, o melhor da flotilha. Navega rápido? Perguntou-lhe Mr. Fogg. Entre 8 e 9 milhas, ou mais ou menos isso. Quer vê-lo? Sim. Vossa honra ficará satisfeito. É algum passeio no mar? Não, de uma viagem. Uma viagem? Encarregar-se-ia de levar-me a Yokohama? O marinheiro, a estas palavras, deteve os movimentos do braço, esbugalhou os olhos. Vossa honra está brincando? Disse. Não, eu não quero passear, eu quero fazer uma viagem, disse Phileas Fogg. É porque perdi a partida do Carnatic e preciso estar dia 14 ou mais tardar em Yokohama para tomar o paquete para São Francisco. Ah, senhor, lamento, respondeu o marinheiro, mas é impossível. Ofereço 100 libras, 2.500 francos por dia e uma gratificação de 200 libras se chegar a tempo. A sério? Perguntou o piloto. Muito a sério, respondeu Mr. Fogg. O piloto afastara-se um pouco para o lado, olhava o mar, evidentemente, hesitando entre o desejo de ganhar aquela soma enorme e o medo de se aventurar em uma viagem tão distante. Fix estava com os olhos extremamente arregalados, por dizer em pânico mortal, torcendo para o marinheiro negar a viagem. Neste interim, Mr. Fogg voltara-se para a Aouda. Não tem medo, madame? Perguntou. Consigo não, Sr. Fogg, respondeu a jovem. O piloto aproximara-se outra vez do gentleman e girava o chapéu entre as mãos pensativo. Então, piloto, disse Mr. Fogg. Então, meu senhor, respondeu o piloto, não posso arriscar nem meus homens, nem a mim, nem a minha embarcação numa viagem tão longa, uma travessia tão longa num barco de 20 toneladas apenas e nesta época do ano. Além disso, não chegaríamos a tempo, porque há 1.650 milhas de Hong Kong a Yokohama. 1.600 apenas? Disse Mr. Fogg. Dá na mesma, é muito longe. Fix respirou fundo, aliviado por dizer. 1.600 ou 1.650 equivale à mesma coisa praticamente, respondeu o piloto. Olha, mas, acrescentou o piloto, haverá talvez meio de se arranjar de outro modo. Fix não respirava mais. Como? Perguntou Phileas Fogg interessado. Indo a Nagasaki, a extremidade sul do Japão, 1.100 milhas ou apenas a Xangai, 800 milhas de Hong Kong. Nesta última travessia, não nos afastaríamos
da costa chinesa, o que seria uma grande vantagem, ainda mais que aí as correntes levam para o norte. Piloto, respondeu Phileas Fogg, é em Yokohama que devo tomar o paquete, não em Xangai ou em Nagasaki. Por que não? Respondeu o piloto. O paquete para São Francisco não parte de Yokohama, faz essa escala em Yokohama e em Nagasaki, mas o seu porto de partida é Xangai. Está certo do que diz, piloto? Certo. E quando o paquete deixa Xangai? Dia 11 às 7 da noite. Temos, pois, 4 dias pela frente. 4 dias são 96 horas e com uma média de 8 milhas por hora, se tivermos sorte, se o vento soprar de sudeste, se o mar estiver calmo, podemos fazer as 800 milhas que nos separam de Xangai. E pode partir em 1 hora, o tempo de comprar os víveres e aparelhar. Negócio fechado. É o dono do barco? Sim, John Busby, patrão da Tenkendere. Quer um sinal agora? Se isso não ofender vossa honra, aqui estão 200 libras por conta. Senhor, acrescentou Phileas Fogg, voltando-se para o agente, se quiser aproveitar, pode ir conosco, disse a Phileas Fogg. Senhor, respondeu resolutamente Mr. Fix, ia lhe pedir esse favor. Aqui estão 200 libras por conta, disse Phileas Fogg. Senhor, acrescentou Phileas Fogg, voltando-se para o agente Fix, se quiser pode aproveitar e ir conosco. Senhor, respondeu resolutamente Mr. Fix, ia lhe pedir justamente esse favor. Bem, em meia hora estaremos a bordo. Mas e o pobre rapaz? Disse Aouda, a quem o desaparecimento de Passepartout preocupava extremamente. Vou fazer por ele tudo o que posso fazer, respondeu Phileas Fogg. Enquanto Fix, nervoso, febril, raivoso, se encaminhava para o barco piloto, os dois se dirigiram para os escritórios da polícia de Hong Kong. Ali, Phileas Fogg deu a descrição de Passepartout e deixou uma quantia suficiente para repatriá-lo. E a mesma formalidade foi cumprida junto ao agente consular francês e o palanquim, após passar pelo hotel onde as bagagens foram pegas, conduziu os viajantes ao embarcadouro. Soavam 3 horas. O barco piloto, número 43, com sua tripulação a bordo, seus víveres embarcados, estava pronto para partir. A Tankerdere era uma pequena goleta atraente e 20 toneladas, bem pinçada na frente, bem solta em sua maneira, muito alongada em suas linhas d'água. Parecida um iate de corrida, seus cobres brilhantes, sua ferrugem galvanizada, sua coberta branca como marfim indicavam que o mestre John Busby sabia conservá-la em bom estado. Seus 2 mastros inclinavam-se um pouco para trás. Um cãozinho dentro do pequeno navio começara a latir quando passamos. Levava velas, latinas, mezena, tranquete e com vento pela proa podia cortar o mar maravilhosamente. Devia navegar rápido e, de fato, já ganhara diversos prêmios nos matches de barcos de pilotagem. O cão continuava a latir, parecia ter gostado muito de Aouda, olhava em seu rosto e latia, balançando o rabinho. A tripulação da Tankerdere era composta pelo mestre John Busby e 4 homens. Eram desses marinheiros valorosos que, com qualquer tempo, se aventuram à busca dos navios e conheciam muito bem esses mares. John Busby, homem de cerca de 45 anos, vigoroso, bronzeado de sol, olhar vivo, a expressão enérgica, bem aprumado, bom no que fazia, teria inspirado confiança aos mais medrosos. Busby chamara a atenção do cãozinho, que se aquietara. Phileas Fogg e Mr. Aouda passaram ao navio. Fix já se achava ali.
Pela escotilha de popa da goleta descia-se para um quarto quadrado, cujas anteparas se desdobravam em forma de catres por cima de um divã circular. No meio, uma mesa iluminada por um lampião que oscilava. Era pequeno, mas limpo. Aouda se agachou com todo o seu encanto para brincar com o cãozinho, que deitou no solo do navio com a barriguinha para cima. Se deitou no piso do navio a balançar o rabinho, quis dizer. Lamento não poder lhe oferecer coisa melhor, disse Fogg a Fix, que se inclinou sem responder. O inspetor de polícia sentiu uma espécie de humilhação em aproveitar assim os obséquios do Sr. Fogg. Com certeza, pensava, é um tratante muito delicado, mas é um tratante. Às 13h10, as velas foram içadas. O pavilhão inglês tremulava no casco da goleta. Os passageiros estavam sentados no convés. Mr. Fogg e Aouda lançaram um último olhar para o cais para ver se Passepartout aparecia afinal. Fix não estava sem apreensões, porque o acaso poderia conduzir àquele lugar o infeliz francês a quem tratara tão indignamente, e então dar-se-iam explicações das quais Fix não poderia sair muito bem. Mas o francês não apareceu, e sem dúvida o narcótico embrutecedor ainda o tinha influenciado o seu organismo. Afinal, o mestre John Busby fez-se ao largo e a Tankendere, tomando o vento em suas velas, lançou-se, balouçando sobre as ondas, em que o patrão da Tankendere corre sério risco de perder uma gratificação de 200 libras. Era uma expedição aventurosa, esta navegação de 800 milhas numa embarcação de 20 toneladas e principalmente naquela época do ano. São geralmente maus os mares da China, expostos a lufadas terríveis durante os equinócios, e estava e ainda nos primeiros dias de novembro. São geralmente maus os mares da China, expostos a lufadas terríveis durante os equinócios, e estava-se ainda nos primeiros dias de novembro. Teria sido, por certo, mais vantajoso para o piloto conduzir seus passageiros até Yokohama, pois era pago por dia, mas teria sido imprudência demais tentar tal travessia em tais condições, e já era um ato audacioso, quando não temerário, ir até Xangai. Mas John Busby tinha confiança em sua Tankerdere, que se elevava sobre as ondas como uma malva, e não estava errado. Durante as últimas horas desta jornada, a Tankerdere navegou por entre os escolhos caprichosos de Hong Kong e sob todos os critérios, com vento pela frente ou por trás, comportou-se muito bem. Não tenho necessidade, piloto, disse Phileas Fogg, quando a goleta entrava em alto mar, de lhe recomendar toda a diligência possível. Vossa honra, vá por mim, respondeu John Busby. Fizemos as velas, estamos dando tudo o que o vento permite dar. Quer ir mais rápido, só serviria para virar a embarcação em prejuízo de sua marcha. É o seu ofício, e não o meu, piloto, e confie em si, disse Phileas Fogg. Phileas Fogg, o corpo ereto, pernas afastadas, firme como um marinheiro, contemplava sem cambalear o mar agitado. A jovem, sentada à popa, sentia-se comovida contemplando esse oceano, já com as sombras do crepúsculo, cuja fúria arrostava em sua frágil embarcação. Por cima da sua cabeça desdobravam-se as velas brancas que a levavam pelo espaço como grandes asas. A goleta, impelida pelo vento, parecia voar no ar. A noite veio. A lua entrava no seu primeiro quarto. A sua luz insuficiente deveria logo extinguir-se nas brumas do horizonte.
Nuvens corriam do leste e já invadiam parte do céu. O piloto tinha disposto os fogos de posição, precaução indispensável a ser tomada nestes mares muito frequentados nas proximidades das costas. As colisões de navios não eram raros por ali, e, com a velocidade com que ia animada, a goleta despedaçar-se-ia ao mesmo facilmente ao menor choque. Fix meditava na proa da embarcação, conservava-se afastado, sabendo que Phileas Fogg era pouco de conversas. Depois repugnava-se-lhe falar aquele homem cujos favores aceitara. Meditara também sobre o futuro. Parecia-lhe certo que o Sr. Fogg não pararia em Yokohama, que tomaria imediatamente o paquete para São Francisco, para alcançar a América, cuja vasta extensão lhe garantiria a impunidade com segurança. O plano de Phileas Fogg parecia-lhe ser muito simples. Em vez de embarcar diretamente da Inglaterra para os Estados Unidos, como um velhaco vulgar, este Fogg havia feito uma grande volta e atravessado 3/4 partes do globo para alcançar com mais segurança o continente americano, onde começaria tranquilamente com 1 milhão no banco, após ter despistado a polícia. Mas uma vez na terra da União, que faria Fix? Abandonaria este homem? Não, 100 vezes não. E até que tivesse obtido um ato de extradição, não o perderia de vista. Era seu dever e o cumpriria até o fim. Em todo caso, algo de bom tinha acontecido. Passepartout já não estava junto de seu patrão, e sobretudo depois das confidências de Fix, era importante que patrão e criado não se revissem jamais. Phileas Fogg, este também, não deixava de pensar no francês, tão estranhamente desaparecido. Feita todas as reflexões, não lhe parecia impossível que, em consequência de um mal-entendido, o rapaz tivesse embarcado no Carnatic no último momento. Era também a opinião de Aouda, que sentia profundamente a ausência deste excelente servidor a quem tanto devia. Poderia acontecer que o reencontrasse então em Yokohama, e se o Carnatic para ali o tivesse transportado, seria fácil saber. Por volta das 10 horas, a brisa veio refrescar. Talvez tivesse sido prudente arrefecer o passo, mas o piloto, após ter cuidadosamente observado o céu, deixou o velame no estado em que estava. Depois, a Tankendere levava admiravelmente o pano, tendo uma grande capacidade de colocar água fora, e tudo estava preparado para ser arranjado rapidamente em caso de aguaceiro. À meia-noite, Phileas Fogg e Aouda desceram para a cabina. Fix os precederam e estendera-se sobre um dos cátares. Quanto ao piloto e seus homens, ficaram a noite toda no convés. No dia seguinte, 8 de novembro, ao nascer do sol, a goleta tinha feito mais de 100 milhas. A barquilha, usada com frequência, indicou que a média de sua velocidade estava entre 8 e 9 milhas. A Tankendere ia com todo o pano largo e obtinha assim sua máxima rapidez. Se o vento se mantivesse nessas condições, as probabilidades eram a seu favor. A Tankendere, durante todo esse dia, não se afastou muito da doca, cujas correntes lhe eram favoráveis. Tinha as 5 milhas ou mais a bombordo, e a costa, de perfil irregular, aparecia às vezes no meio de água alguns clarões. O vento vinha da terra, o mar estava por isso mesmo o menos forte, circunstância feliz para a goleta, porque as embarcações de pequena tonelagem padecem principalmente com a vaga que lhes diminui a velocidade, que as matam, para empregar a expressão marítima. Por volta de meio-dia, o vento amainou um pouco e rodou para sudeste. O piloto largou as flechas
Porém, ao fim de 2 horas, foi preciso recolhê-las, porque o vento refrescava de novo. Mr. Fogg e a jovem Aouda, muito felizmente refratários ao mal do mar, comeram com apetite e as conversas e a bolacha de bordo. Fix foi convidado a partilhar de sua refeição e teve de aceitar porque bem sabia que é tão necessário lastrear o estômago com nos barcos, mas aquilo o vexava. Viajar à custa deste homem, nutrir-se com os seus víveres, achava pouco leal, contudo comeu. Pouco é verdade, mas comeu. Entretanto, terminada a refeição, julgou dever chamar o Sr. Fogg à parte e disse: Senhor, este senhor lhe queimava os lábios e se conteve para não pôr a mão no colete deste senhor. Senhor, foi muito gentil em me oferecer passagem em seu navio, mas ainda que os meus recursos não me permitam gastar tão generosamente como o senhor, quero pagar a minha parte. Não falemos nisso, senhor, respondeu Phileas Fogg. Mas eu insisto. Não, senhor, repetiu Fogg, em tom que não admitia réplica. Isso entra nas despesas gerais. Fix inclinou-se, sufocava e, indo deitar-se à proa da goleta, não disse mais nenhuma palavra durante a jornada. Seguiam velozmente. John Busby tinha boas esperanças. Diversas vezes disse a Phileas Fogg que chegariam no tempo desejado a Xangai. Fogg respondeu simplesmente que contava com isso. Demais, toda a tripulação da pequena goleta esforçava-se em conseguir. A gratificação estimulava aqueles bravos marinheiros. Por isso, não se via uma escotilha que não estivesse conciosamente fechada. Não havia vela que não estivesse vigorosamente içada. Não se dava a mais pequena guinada de que pudesse acusar o homem do leme. Em qualquer regata do Royal Yacht Club não se faria manobras com mais precisão. À tarde, o piloto tinha apurado com a barquilha um percurso de 200 milhas percorridas desde Hong Kong e Phileas Fogg podia esperar que ao chegar a Yokohama não teria nenhum atraso a registrar no seu programa. Portanto, o primeiro contratempo sério que experimentara desde a sua partida de Londres não lhe causaria provavelmente nenhum prejuízo. Durante a noite, pelas primeiras horas da manhã, a Takendere entrava franqueando no estreito de Fo Kim, que separa a grande ilha Formosa da costa chinesa, e atravessava o Trópico de Câncer. O mar é agitado ali, cheio de redemoinhos formados pelas contracorrentes. A goleta fatigou-se bastante. As vagas curtas embaraçavam sua marcha. Tornou-se muito difícil manter-se pé sobre o convés. Com o romper do dia, o vento refrescou mais. Havia no céu indícios de borrasca. Demais, o barômetro anunciava uma mudança próxima de atmosfera. Sua marcha diurna estava irregular e o mercúrio oscilava caprichosamente. Via-se também o mar levantar-se para o sudoeste, em longas ondas que sentiam a tempestade. Na véspera, o sol tinha se deitado em uma bruma avermelhada, no meio de cintilações fosforescentes do oceano. O piloto examinou durante muito tempo este mau aspecto do céu e murmurou entre dentes coisas pouco inteligíveis. Em certo momento, achando-se perto de seu passageiro, pode-se dizer tudo a vossa honra? Disse em voz baixa. Tudo, respondeu Phileas Fogg. Pois bem, vamos ter uma tempestade pela frente. Virá do norte ou do sul? Perguntou simplesmente Phileas Fogg. Do sul. Veja, é um tufão que se prepara. Vá pelo tufão do sul, pois que nos levará para o lado certo, respondeu Fogg. Se encara assim, replicou o piloto, não tenho mais nada a dizer. O pressentimento de John Busby não o enganara.
Numa época menos adiantada do ano, o tufão, segundo a expressão de um célebre meteorologista, ter-se-ia desfeito com uma cascata luminosa de flamas elétricas, mas no equinócio do inverno era de recear que se desencadeasse com violência. O piloto tomou de antemão as suas precauções, mandou fechar todas as velas da goleta e colocar as vergas na coberta, arreou os mastréus, colocou o bote para dentro, mastaréus. Recolheu todas as velas auxiliares, as escotilhas foram fechadas com todo cuidado. Desde este momento, nenhuma gota de água podia penetrar no casco da embarcação. Apenas uma vela triangular de grande porte foi içada à guisa de trinquete, de modo a manter a goleta com o vento pela proa. E esperaram. John Busby tinha convidado os passageiros a descerem para a cabina, mas num espaço estreito, quase privado de ar, e no meio dos balanços produzidos pelas vagas, este aprisionamento não teria sido nada agradável. Nem Mr. Fogg, nem Aouda, nem o próprio Fix consentiram em sair da coberta. Pelas 8 horas, a borrasca de chuva e vendaval desabou sobre a embarcação. Só com seu pedaço de pano, a Tackendere foi levantada como uma pena pelo vento, do qual não se saberia dar uma ideia exata quando sopra em tempestade. Comparar sua velocidade à quádrupla velocidade de uma locomotiva lançada a todo vapor seria ficar aquém da verdade. Durante o dia todo, a embarcação correu, assim, para o norte, arrastada pelas vagas monstruosas, conservando, felizmente, uma velocidade igual à delas. 20 vezes esteve a pique de ser submergida por uma das montanhas de água que se lançavam sobre sua popa, mas o movimento certeiro do leme, feito pelo piloto, evitava a catástrofe. Algumas vezes os passageiros ficavam completamente envoltos pelas ondas que recebiam filosoficamente. Fix resmungava, sem dúvida, mas a intrépida Aouda, os olhos fixos no seu companheiro, cujo sangue frio não podia deixar de admirar, mostrava-se digna dele e arrostava a tormenta ao seu lado. Quanto a Phileas Fogg, parecia que aquele tufão fazia parte do seu programa. Até então, a Tackendere fizera sempre rota para o norte, mas pela noite, como se receava, o vento, rodando 3/4, soprou para noroeste. A goleta, oferecendo então o flanco à vaga, foi assustadoramente sacudida de modo terrível. O mar embatia contra ela com uma violência assustadora, quando não se sabe a solidez com que todas as peças de uma embarcação estão ligadas entre si. Com a noite, a tempestade acentuou-se ainda. Vendo a escuridão começar e com a escuridão aumentar a tormenta, John Busby padeceu com vivas inquietações. Perguntou-se se não seria tempo de relaxar e consultou a tripulação. Depois de interrogar seus homens, John Busby aproximou-se de Phileas Fogg e lhe disse: "Acredito, vossa honra, que seria melhor aproarmos em um dos portos da costa." "Também acredito", respondeu Phileas Fogg. "Ah!" exclamou o piloto. "Mas em qual?" "Só conheço um", respondeu tranquilamente Phileas Fogg. "E é Xangai." Esta resposta o piloto, a princípio, levou alguns minutos sem compreender o que significava, ou quanto continha de obstinação e tenacidade. Depois exclamou: "Ah, sim, vossa honra tem razão, para Xangai." E a direção da Tackendere foi imperturbavelmente conservada para o norte. Noite verdadeiramente terrível. Foi um milagre que a pequena goleta não sossobrasse. 2 vezes esteve a esse ponto, e tudo quase foi levado de bordo. A Aouda estava fatigada, mas não fez ouvir uma queixa. Mais de uma vez
Phileas Fogg teve de correr para protegê-la da violência das ondas. O dia reapareceu. A tempestade desencadeava-se ainda com um extremo furor. Contudo, o vento recaiu para o sudeste. Era uma mudança favorável, e a Tackendere abriu novamente caminho sobre este mar agitado, cujas ondas se encontravam com as que o novo vento levantava. Daí um choque de contra-ondas, que teria esmagado uma embarcação menos solidamente construída. De tempo em tempo avistava-se a costa através de aberturas nas brumas, mas nenhum navio à vista. A Tackendere era única no mar. Ao meio-dia houve alguns sintomas de calmaria, que, com o baixar do sol no horizonte, se pronunciaram mais nitidamente. A pouca duração da tempestade devia-se à sua própria violência. Os passageiros, absolutamente prostrados, puderam comer e repousar um pouco. A noite foi relativamente sossegada. O piloto largou outras vezes a vela. A velocidade da embarcação foi considerável. No dia seguinte, ao nascer do dia, John Bunsby, feito o reconhecimento da costa, pôde afirmar que não estavam a 100 milhas de Xangai. 100 milhas, e só restava aquele dia para as percorrer. Era naquela mesma tarde que Mr. Fogg deveria chegar a Xangai, se não quisesse perder a partida do paquete para Yokohama. Sem aquela tempestade, durante a qual perdeu muitas horas, estaria naquele momento a 30 milhas do porto. A brisa abonançava sensivelmente, mas por fortuna o mar caía com ela. A goleta se cobriu de panos, flechas, velas e estal, bujarrona, tudo entrava em ação e o mar escumava sob a roda da proa. Ao meio-dia, a Tackendere não estava a mais de 45 milhas de Xangai. Restavam 6 horas ainda para ganhar este porto antes da partida do navio para Yokohama. Os receios foram muitos. Queriam chegar a todo custo. Todos, menos Phileas Fogg, por certo, sentiam o coração bater de impaciência. Era preciso que a pequena goleta se mantivesse numa média de 9 milhas por hora e o vento continuava a amainar. Era uma brisa irregular, as lufadas caprichosas vindo da costa, a amainar. Passavam e o mar se acalmava também após sua passagem. Contudo, a embarcação era tão leve, suas velas altas, de um tecido fino, apanhavam tão bem as lufadas irregulares que a corrente, ajudando, às 6 horas, John Bunsby não contava mais que 10 milhas até o rio Xangai, porque a cidade estava situada a 12 milhas, pelo menos, acima da embocadura. Às 7 horas, achavam-se ainda a 3 milhas de Xangai. Uma formidável praga escapou da boca do piloto. O prêmio de 200 milhas iria, evidentemente, lhe escapar. Olhou para Phileas Fogg. Fogg estava impassível e, contudo, toda a sua fortuna era jogada neste momento. Então, uma longa fuselagem negra, coroada com um penacho de fumaça, apareceu ao nível da água. Era o paquete americano, que saía na hora regulamentar. Maldição! Exclamou o John Bunsby, que empurrou o leme com um braço desesperado. Sinais, sinais, disse simplesmente Phileas Fogg. Um pequeno canhão de bronze se alojava na proa do Tackendere. Servia para fazer sinais em tempos de nevoeiro. A peça foi carregada até a boca, mas no momento em que o piloto ia aplicar um carvão ardente à peça, a bandeira a meio pau, disse Phileas Fogg. A bandeira foi arreada a meio mastro. Era um sinal de perigo, e podiam esperar que o navio americano, percebendo-o, modificasse por um instante sua rota para dirigir-se à embarcação.
Fogo, disse Phileas Fogg, e a detonação da pequena peça de bronze eclodiu no ar. Em que Passepartout reconhece que, mesmo nos antípodas, é prudente ter algum dinheiro no bolso. O Carnatic, tendo saído de Hong Kong a 7 de novembro às 6:30 da tarde, dirigia-se a todo vapor para as terras do Japão. Levava um carregamento completo de mercadorias e passageiros. 2 cabinas de popa estavam desocupadas. Eram as que tinham sido reservadas por conta de Phileas Fogg. Na manhã seguinte, pela manhã, o pessoal da proa pôde ver, não sem alguma surpresa, um passageiro, o olho meio abestalhado, andar vacilante, cabeleira desgranhada, que saía da segunda classe e vinha, cambaleando, sentar-se numa boia. Este passageiro era Passepartout, em pessoa. Eis o que tinha acontecido. Instantes depois de Fix ter saído do antro de ópio, 2 rapazes tinham levantado Passepartout profundamente adormecido e o tinham deitado sobre o leito, reservado aos pobres dependentes. Mas 3 horas mais tarde, Passepartout, perseguido até nos seus pesadelos por uma ideia fixa, acordou e lutou contra a ação estupeficante do narcótico. O pensamento do dever não cumprido sacudia sua consciência. Deixou o leito e, tropeçando, apoiando-se às paredes, tombando e levantando, mas sempre e irresistivelmente impelido por sua espécie de instinto, saiu da taverna, gritando como um sonho: O Carnatic! O Carnatic! O paquete estava ali, lançando fumaça, pronto para zarpar. Passepartout só tinha alguns passos a dar. Lançou-se para o convés, voando, atravessou a abertura da murada e caiu inanimado para frente no momento em que o Carnatic largava suas amarras. Alguns marinheiros, gente habituada a esse tipo de cena, conduziram o pobre moço para um camarote de segunda, e Passepartout só acordou no dia seguinte de manhã, a 150 milhas das terras da China. Eis porque, naquela manhã, Passepartout se achava sobre o convés do Carnatic e vinha aspirar a plenos pulmões as frescas brisas marinhas. O ar puro o despertou completamente, começou a juntar as ideias e não conseguiu senão as duras penas, mas afinal lembrou-se das cenas da véspera, das confidências de Fix, da taverna e etc. É evidente, pensou Passepartout, que fui abominavelmente embriagado. O que dirá Mr. Fogg, coitado? Em todo caso, não perdi o barco, é o principal de tudo. Depois, pensando em Fix, daquele espero que tenhamos ficado livres e que não terá ousado, depois do que me propôs, a nos seguir ainda a bordo do Carnatic. Um inspetor de polícia, um detetive na pista de meu patrão, acusado de roubo feito no Banco da Inglaterra, que absurdo. Ora, vamos, Mr. Fogg é um ladrão, como eu sou um assassino. Ha, ha, ha. Mr. Fogg, o cavaleiro mais digno e honesto do mundo, ladrão, só essa. Deveria Passepartout contar estas coisas para seu patrão? Conviria dizer-lhe o papel indigno representado pelo agente Fix em todo esse negócio? Não seria melhor esperar a sua chegada a Londres para lhe dizer que um agente da polícia metropolitana o seguira à volta ao mundo e rir com ele? Sem dúvida, sim. Em todo caso, a questão era examinar. O mais urgente era reunir-se a Mr. Fogg e apresentar-lhe suas desculpas por esta inqualificável conduta. O mais urgente a fazer era reunir-se ao patrão e apresentar-lhe suas desculpas por esta inqualificável conduta. Passepartout levantou-se. O mar estava picado e o barco balançava forte. O digno rapaz, com as pernas ainda um pouco sólidas, ganhou mal a polpa do navio. Sobre o convés não viu ninguém que se parecesse com o seu patrão, nem com a Uda. Bem, disse, a Uda está ainda deitada a esta hora. Quanto a Mr. Fogg, terá encontrado algum jogador de whist e, segundo seu costume,
Dizendo isto, Passepartout desceu ao salão. Mr. Fogg não estava ali. Passepartout só tinha uma coisa a fazer: perguntar ao Purser que cabina ocupava seu patrão. O Purser respondeu que não conhecia nenhum passageiro com este nome. Desculpa, disse Passepartout insistindo. É um gentleman alto, frio, pouco comunicativo, acompanhado de uma jovem dama. Não, não temos nenhuma jovem dama a bordo, respondeu o Purser. Ademais, eis a lista dos passageiros. Pode consultá-la, aqui está. Passepartout consultou a lista de cabo a rabo. O nome de seu patrão de fato não figurava nela. Teve uma espécie de vertigem. Depois uma ideia atravessou-lhe o cérebro. Mas espere, estou mesmo no Carnatic? Perguntou a si próprio. Sim, respondeu o Purser. Em viagem para Yokohama? Perfeitamente. Passepartout receava por um instante ter se enganado de navio, mas se estava no Carnatic. Era certo que seu patrão não estava ali. Passepartout deixou-se tombar numa poltrona. Era um golpe fatal. E, de repente, a luz se fez. Lembrou-se de que a hora de partida do Carnatic tinha sido antecipada, que deveria ter avisado seu patrão que não o fizera. Era, pois, uma falta sua. Mr. Fogg e Aouda tinham faltado à partida por sua culpa. Sua falta, sim, mas ainda mais daquele tratante que, para separá-lo do seu patrão, para reter este Rincon, o embriagara e o drogara daquela forma vil, mais parecida com a forma de agir de um bandido e não de um agente da lei. Porque compreendia, afinal, a manobra do inspetor de polícia. Que miserável! E agora, Mr. Fogg estava com certeza arruinado, o pobre patrão, coitado. Sua aposta perdida, detido, encarcerado talvez. Passepartout, a este pensamento, arrancou os cabelos. Ah, se algum dia Fix caísse em suas mãos, que ajuste de contas teria. Por fim, após o primeiro momento de depressão, Passepartout recuperou o seu sangue frio e estudou a situação por completo. Era pouco invejável. O francês achava-se a caminho do Japão. Tinha certeza de chegar lá. Como? Porém, voltaria. Tinha os bolsos vazios, nem uma moeda, nem um xilingue, nem um penny. Entretanto, a sua passagem e o seu sustento a bordo estavam pagos, já adiantados pelo bondoso patrão. Tinha, pois, 5 ou 6 dias ao seu dispor para tomar uma decisão. Se comeu e bebeu durante esta travessia, nem é preciso dizer, comeu por seu patrão, por Aouda, e comeu por si mesmo. Comeu como se o Japão, onde iria portar, fosse deserto, desprovido de qualquer substância comestível. Dia 13, na maré da manhã, o Carnatic entrou no porto de Yokohama. Este porto é uma parada importante do Pacífico, onde fazem escala todos os vapores empregados no serviço de correio e de viajantes entre a América do Norte, a China, o Japão e as ilhas da Malásia. Yokohama está situada na Baía de Edo, a pouca distância desta imensa cidade, segunda capital do Império japonês, outrora residência do Qikon, do tempo em que este imperador civil existia. É rival do Meako, a grande cidade em que habita o Mikado, imperador eclesiástico, descendente dos deuses. O Carnatic veio-se alinhar no cais de Yokohama, perto dos molhos do porto e dos armazéns da alfândega, no meio de numerosos navios pertencentes a todas as nações. O Carnatic veio se alinhar no cais de Yokohama, perto dos molhas do porto e dos armazéns da alfândega, no meio de numerosos navios pertencentes a todas as nações. Passepartout desembarcou sem um entusiasmo naquela terra tão curiosa dos filhos do sol. Não tinha nada melhor para fazer do que tomar o acaso por guia e aventurar-se pelas ruas japonesas. Passepartout achou-se
logo numa cidade absolutamente europeia, com casas de fachadas baixas, ornadas de varandas, sob as quais se viam elegantes restilhos e que cobria com suas ruas, suas praças, suas docas, seus entrepostos, todo o espaço compreendido entre o promontório do tratado e o rio. Ali, como em Hong Kong, como em Calcutá, formigava uma mistura de gente de todas as raças, americanos, ingleses, chineses, holandeses, mercadores prontos a tudo vender e a tudo comprar, no meio dos quais o francês se achava tão estrangeiro como se tivesse sido lançado na terra dos Otetontes. Passepartout tinha, na verdade, um recurso. Era recomendar-se junto aos agentes consulares francês ou inglês estabelecido em Yokohama, mas lhe repugnava contar sua história tão intimamente ligada com a de seu patrão, e antes de chegar a isso, queria primeiro esgotar todos os outros recursos. Por isso, depois de ter percorrido a parte europeia da cidade japonesa, sem que o acaso de nada lhe servisse, entrou na parte japonesa, decidido, se preciso fosse, a avançar até Iedo. Esta porção indígena de Yokohama é chamada Benten, do nome de uma deusa do mar adorada nas ilhas vizinhas. Lá se viam admiráveis alamedas de pinheiros e de cedros, portas sagradas de uma arquitetura estranha, pontes enfurnadas no meio de bambus e de caniços, templos abrigados sobre a ramagem imensa e melancólica de cedros seculares, mosteiros de bonzos, no fundo dos quais vegetavam os sacerdotes do budismo e os seguidores da religião de Confúcio, ruas intermináveis de onde se poderia colher uma safra de crianças cutis, rosadas e faces vermelhas, pequenas criaturas que diriam os recortadas de algum biombo nativo, ou que brincavam no meio de cadelas de pernas curtas e gatos amarelados, sem cauda, muito indolentes e muito meigos. Nas ruas um formigueiro, vais e vens incessantes, bonzos passando em procissão, batendo em tamborins monótonos, e anconinos, oficiais da alfândega ou da polícia, com chapéus pontiagudos encrustados de laca e trazendo 2 sabres à cinta. Soldados vestidos com trajes de algodão azul listrados de branco e armados com fuzis de percussão. Homens de armas do Mikado, ensacados nos seus gibões de seda, com loriga e cota de malha, e muitos outros militares de todas as condições, porque no Japão a profissão de soldado é tão estimada como desprezada na China. Depois, frades, mendicantes, peregrinos, em longas túnicas, simples, civis, cabeleira lisa e de um negro de ébano, muito comprida, cabeça grande, tronco comprido, pernas delgadas, estatura pouco elevada, tez colorida, desde as sombrias tonalidades do cobre até o branco pálido, mas nunca amarela como a dos chineses, de que os japoneses diferem essencialmente. Finalmente, entre as viaturas, os palanquins, os cavalos, os carregadores, os carrinhos de vela, os morimons com paredes de laca, os fofos gangos, verdadeiras liteiras de bambu, via-se circular com pequenos passos de seus pequenos pés, calçados com sapatos de seda, sandálias de palha ou de socós de madeira trabalhada. Algumas mulheres pouco bonitas, os olhos contraídos, o peito deprimido, os dentes enegrecidos ao gosto local, mas levando com elegância o traje nacional, o kirimon, espécie de roupão cingido por uma faixa de seda, formando na cintura pelo lado de trás um laço extravagante, que as senhoras de hoje parecem ter emprestado das japonesas. Passepartout passeou durante algumas horas entre esta multidão estranha, contemplando também as curiosas
e opulentas lojas, os bazares onde se acumula toda a produção da ourivesaria japonesa, os restaurantes ornados com bandeirolas e flâmulas nas quais lhe era proibido entrar, e as lojas de chá onde se bebem chavecas cheias de chá quente, odorífera, com o saki, licor tirado do arroz em fermentação, e confortáveis casas de fumo cujo ópio é proibido estritamente, cujo uso também é quase desconhecido no Japão. Depois, Passepartout achou-se nos campos no meio de imensos arrozais. Ali se espalhavam com as flores que lançavam suas derradeiras cores e seus derradeiros perfumes, camélias deslumbrantes, não em arbustos, mas em árvores, e nos cercados de bambu, cerejeiras, pereiras, macieiras, que os indígenas cultivavam mais por suas flores que por seus frutos, que espantalhos e ruidosos molinetes defende do bico dos pardais, dos pombos, dos corvos e de outras aves vorazes. Não havia cedro majestoso que não abrigasse alguma grande águia, nem salgueiro sob cuja folhagem não se ocultasse alguma garça real melancolicamente empoleirada num pé. Finalmente, por parte, abundavam as gralhas, os patos mansos e selvagens, os gaviões e grande número dessas cegonhas, a que os japoneses chamam senhoritas, e que para eles simbolizam a longevidade e a felicidade. Vagueando assim, o francês Passepartout descobriu algumas violetas entre a relva. Bom, disse ele, eis minha ceia. Mas quando as cheirou, não encontrou nenhum perfume. De modo algum, pensou ele. A noite por fim chegou. Claro, o rapaz tinha, por previsão, almoçado tão generosamente, copiosamente, quanto pudera antes de desembarcar, mas depois de um dia de passeio sentiu o estômago já muito vazio. Tinha notado que nos estoques dos açougues indígenas faltava carne de porco, de carneiro ou de cabra, e como sabia que é um sacrilégio matar os bois, unicamente destinados às utilidades agrícolas, concluíram que no Japão a carne é muito rara. Não se enganara, mas a falta de carne no açougue, o seu estômago dar-se-ia perfeitamente bem com algum pedaço de javali ou de gamo, com alguma perdiz ou codorniz, com algum pedaço de ave ou de peixe, com o que os japoneses se sustentam quase que exclusivamente com o produto dos arrozais. Mas teve de resignar-se à sorte e guardar para o dia seguinte o cuidado de prover o seu sustento. A noite chegou. Passepartout regressou à cidade indígena e errou pelas ruas em meio às lanternas multicores, contemplando os grupos de acrobatas que executavam seus prodígios, exercícios e vários astrólogos que, ao ar livre, reuniam a multidão em volta de suas lunetas, prodigiosos exercícios e arrozais. Em seguida, voltou para o ancoradouro, iluminado pelos fogos dos pescadores que atraíam peixe à luz de resinas inflamadas. Afinal, as ruas despovoaram-se. A multidão sucederam as rondas dos iaconines. Estes oficiais, com os seus trajes magníficos e com o seu cortejo, pareciam embaixadores, e Passepartout repetia, gracejando, cada vez que encontrava qualquer patrulha deslumbrante: ah, sim, mais uma embaixada japonesa que parte para a Europa. Em que o nariz de Passepartout fica muito, muito longo. No dia seguinte, Passepartout, estafado, esfomeado, resolveu que era preciso comer a todo custo, e quanto mais cedo melhor. Tinha, é verdade, o recurso de vender seu relógio, mas preferiria morrer de fome. Era uma oportunidade para este bravo rapaz usar a voz forte, melodiosa, com que a natureza o dotara. Sabia alguns refrões
da França e da Inglaterra e resolveu experimentá-los. Os japoneses deveriam certamente gostar de música, pois que tudo se faz entre ao som dos símbolos do tantã e dos tambores, e não deveriam, por certo, apreciar os talentos de um virtuoso europeu. Mas talvez fosse um pouco cedo demais para organizar um concerto, e os